Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, a gravação do nosso programa semanal. O patrocínio é dos livros do campus. Comprem os livros do campus, aprendam sobre mercado. Viu? Pensa isso aí com aquelas moças dançando, todas bonitas atrás. Estão aqui os nossos livros, todos disponíveis no clubedeautores.com.br. Altamente recomendável. Ah, mas eu não quero aprender em detalhes sobre nada disso e tal. Galera, a gente tem que aprender cada vez mais, a gente tem que ir se aperfeiçoando, a gente tem que. O mercado é extremamente vasto, complexo, muito maior do que. Compre uma ação, aí ela vai valorizar, né, Campos? Aí eu ganho. É muito, mas é muito, muito mais vasto do que isso. Existem incontáveis formas de tentar ganhar dinheiro no mercado. Existem incontáveis coisas que acontecem por trás dos panos e boa parte delas vem descritas aqui, tá? Não só através de opções, como operar vendido, toda a parte de controle de risco, muita coisa que vocês precisam saber está escrito nesse livro. E para aqueles que ainda estão começando na vida, especialmente adolescentes e jovens, educação financeira é muito importante ter isso aqui, galera. Tá? Se a quantidade de gente que eu já vi ao longo dessa minha vida aqui, não é curta, né? Já é uma vida bastante longa, que eu vi que chegava lá na frente o cara num suplício danado, tendo que trabalhar nos empregos horrorosos, gente mais velha, gente sofrida. Às vezes um cara até relativamente novo, ali por volta dos 30 anos, quer dizer, relativamente novo, mas com potencial, o cara teve oportunidades de não precisar passar pelos perrengues que passa. E tudo isso poderia ser evitado com um pouco de educação financeira. E as pessoas não têm, aprendem de todo tipo de coisa na escola. Tá? Algumas delas que não vão ser nada úteis na vida. Isso aqui vai ser muito útil para todos vocês. Tá? Pensem nisso. Pensem nisso. Vamos então começar as nossas análises pelo simpaticíssimo Ibovespa, o índice Bovespa, o que é o índice principal da nossa bolsa, do nosso mercado. Quando a gente olha o índice Bovespa assim, ó, mais afastado, sem ficar olhando ele muito de perto, você nitidamente observa que ele está aqui numa oscilação meio que lateral. Ó, esse é o semanal, tá, galera? Esse é o semanal. Ele vai, ele vem, ele vai, mas não está saindo desse range aqui. Se você considerar isso aqui um pouquinho, você ainda está um pouquinho mais alongado. Mas não vamos considerar lá tão atrás, isso aqui já é no meio do ano passado. Considera só essa parte aqui, ó. E você observa que ele está bem numa faixa limitada de preços que vai basicamente entre esse fundo aqui, ó, aqui perto dos 102 mil, até aqui essa região de topo em 120 mil. E ele fica oscilando aqui com uma única tentativa de romper. Tá? Então, ele vem oscilando nesse meio e se mantém. Por que, que isso aqui vinha acontecendo? Bom, não sei porquê, tá? Mas muito possivelmente tem a ver com o fato das eleições. As eleições presidenciais são hoje, tá? Eu estou gravando isso no domingo. Então, as eleições presidenciais são hoje. Uma eleição basicamente está empatada. Tá? Então pode, qualquer um dos dois candidatos pode ganhar, e os dois têm visões totalmente antagônicas, mas absolutamente antagônicas sobre basicamente tudo. Eu acho que não tem nada, nenhum ponto em que os dois concordem, um com a opinião do outro. Aí é realmente difícil, porque se um ganhar vai ser feito um tipo de coisa, se o outro ganhar vai ser feito o oposto. Muito complicado de você fazer planejamento financeiro e investimento. Muita gente está nessa situação, indecisa. E indecisão leva a isso, o mercado andando muito lateralmente. Mas não precisamos olhar tão longe e precisamos olhar um pouquinho mais pertinho. O que, que vem acontecendo? Já no mais pertinho. Quando você vê, isso aqui foi a tentativa de rompimento para baixo, semanas de força, derivando, a eleição do primeiro turno. Aconteceu isso. Um inside bar, que não diz nada, e aí 2 semanas atrás, um forte movimento que nós pensamos, então, agora né, a coisa vai. E aí, essa semana que terminou agora, joga todo mundo de volta para baixo. Ao invés da gente pensar, poxa, pelo menos o teste dessa resistência poderia acontecer. E a semana não ficou bonita. Fez um outro inside bar. Portanto, nós temos uma semana de força, um inside bar. Uma semana de força, um inside bar. Padrão. Padrão tá complicado, porque ó, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto. Tá? Basicamente tá fazendo, embora os tamanhos sejam diferentes, é sempre assim, um candle. Depois dessa subida forte, todas elas foram um candle branco, um candle preto, um branco, um preto.
tá complicado. É difícil você antever grandes coisas quando a situação fica desse padrão, né? Que o pessoal chama de padrão de código de barras, né? Porque fica aquele, igualzinho aquele código de barras, aquelas listinhas branquinhas e pretinhas. E não são todas elas assim tão curtinhas, porque quando começa a dar candles assim curtinhos, você espera já imediatos rompimentos. Não, você vê que para romper esse candle aqui, seja para baixo, seja para cima, o Ibovespa vai ter que fazer um movimento forte antes de romper para depois ir. E aqui, se for romper para cima, também vai ter que fazer um movimento, tem que matar toda essa barra antes de romper aqui em cima. Não tá fácil, não tá nada fácil, tá? E agora, com o resultado da eleição presidencial, torcer para finalmente acabar essa novela e a gente conseguir andar, porque o país está amarrado, está parado, está patinando. É igual um carro patinando na lama. Joga lama para tudo quanto é canto, mas não sai do lugar. Então a situação está essa. De chamativo, tá que tudo isso está acontecendo relativamente longe da média de 20. Não está muito longe. Isso aqui é muito longe, tá? Isso aqui é muito longe, isso aqui é muito longe, isso aqui é muito longe. Aqui não está tão longe, mas não está perto também. Então, quer dizer, está numa situação nada legal. Sexta-feira, olhando dentro do diário, sexta-feira, você vê aqui, ó, o preço está andando em volta da média. Ó. Esses dias todos o preço fica andando em volta da média. Esse é o pior local para você começar, para você fazer trade, né? Não para começar, para você fazer trade, aqui é o pior local possível. Porque a média de 20 é o preço justo para muita gente. Então, se esse preço é justo, o cara tanto pode comprar quanto ele pode vender, depende da forma como ele está vendo o mercado. É o preço justo para comprar, mas também é o preço justo para vender. Então fica acontecendo um negócio em torno da média. Quando afasta um pouquinho que a gente fala, bom, agora ele vai formar algum tipo de tendência. Imediatamente ele está retornando. Não está dando tempo. Tá vendo? E agora volta a ficar em torno da média de 20. A gente precisa de um certo afastamento, de uma decisão de afastamento da média de 20, para finalmente poder fazer alguma coisa. Dá trade aqui? Dá, mas é trade muito curtinho, trade geralmente em torno de volatilidade. E da mesma forma que o cara faz a compra, daqui a pouco um candle forte nega o que ele fez, fica difícil de operar nessa região. Então não está fácil mesmo de operar o Ibovespa nos últimos tempos. Torcer mesmo para que a eleição, definindo alguma coisa, vá adiante. De todas as formas, o Ibovespa, eu venho afirmando isso já há algum tempo e volto a afirmar. O Ibovespa está pior, está mostrando uma indecisão, uma dificuldade maior do que, por exemplo, os small caps. Os small caps, com tudo e por tudo, ele é um índice que envolve ações de uma forma mais pulverizada. Primeiro, são mais ações. São muitas mais ações em termos de índice e principalmente são ações que refletem empresas mais pulverizadas da bolsa. Então, de uma forma geral, refletem mais o que é a realidade da economia. Tá? Ao contrário do Ibovespa, que é concentrado em poucas ações e ações de empresas muito grandes, aqui não. Aqui são empresas com pouca. Tem até empresas muito grandes, tá? No small caps, mas ela é de uma forma tão pulverizada e de tantos setores que ele acaba refletindo um pouco melhor, as condições reais do mercado. E se você olhar, você vai ver que o small cap está numa congestão que vem de um tempão. Depois da eleição, a eleição do primeiro turno foi essa aqui, essa barra, tá? Houve a tentativa de rompimento, mas ela não foi bem sucedida, voltou e ficou passeando aqui dentro da congestão e continuamos dentro da congestão. Tá? Um fato que vale a pena chamar a atenção é que quando há um rompimento, observa que a congestão já estava aqui atrás também, ó, isso aqui já era a congestão, a mesma que está até agora. E o preço é assim, e tentou romper direto, de um lado a outro da congestão, isso geralmente falha. Tá? É mais frequente falhar do que dar certo. E aqui ele foi, falhou, e aí tentou fazer o movimento exatamente o contrário, vai de um lado a outro da congestão. E também tende a falhar. Em geral, essa distância tende a ser semelhante a essa. No caso aqui foi um pouquinho menor. A falha para cima foi ainda menor do que a tentativa de rompimento para baixo. Mas observem esse tipo de movimento. Ó. Vai direto e tende a falhar. Vai direto e tende a falhar. Só chamar atenção para isso. Mas observa aqui, chega no fundo da congestão, entra a pressão de compra. Chega no topo da congestão, entra a pressão de venda. E assim o troço está. Small Caps está numa congestão não muito ampla, o que torna um pouco menos fácil de operar, mas é uma congestão muito clara, que eu antecipo deverá terminar
se tudo der certo, com a bendita da eleição e o resultado saindo já hoje de noite e amanhã o mercado livre dessas amarras, porque parece um barco amarrado no porto, então a onda sacode o barco, mas ele não sai do lugar. A gente consiga tomar uma direção, seja ela qual for, tá? Eu já não torço mais nem para subir, não. Eu já torço para andar para baixo, para cima, para qualquer canto, desde que não seja de lado, eu tô topando, tá? Porque isso aqui tá um saco, tá? E olha que eu gosto de congestão, mas isso aqui já tá um saco. Já era, né? Pelo amor de Deus, vambora. Desata esse nó e vambora. Sobe, sobe, cai. Pô, então cai, pô. Mas sai do lugar. No semanal, fica mais claro ainda. Olha aqui. Basicamente, tá andando de lado. O tempo todo, desde aquele momento que o se vocês olharem aqui, ó, o Ibovespa fez aqueles candles, ele também fez. Fez e ficou. Ali, ó. Para. Basicamente, sem sair do lugar. Tá? Horrível isso. Horrível. O dólar, que não vem nada fácil de operar no diário, a gente vem falando isso, ó, isso aqui é o diário. Ele vem fazendo esse movimento, aí faz falha sinal, porra, dá os sinais, você fala, agora vai, aí não vai, e o troço fica. Não tá fácil de operar, já há algum tempo, dólar já é um problema maior, já vem há 2, 3 meses que ele vem difícil de operar. Mas vinha, quando finalmente chegava perto da base da congestão, vinha a força compradora. Chega no alto da congestão, vem a força vendedora, muito forte. Aí esse evento aqui, que era para ter trazido o dólar para cá, ele estava basicamente aqui. Isso aqui foi uma carta aí que um candidato publicou e aí deu uma movimentação no mercado violenta. O índice, porra, andou mil e tantos pontos para cima, depois andou mil e tantos pontos para baixo. O dólar fez também a mesma coisa, deu uma socada forte para baixo, depois subiu, sei lá, 100 pontos, uma coisa assim. Ou seja, eu soube de um cara que nesse movimento aqui, o cara tava ganhando 20 mil reais. O cara tava ganhando 20 mil reais. Daí, no meio do movimento, deu aquela sacudida, o cara saiu perdendo 70. Ou seja, ele perdeu os 20 que ele estava ganhando, mais 70. Total, né, do prejuízo, 90 mil, embora 20 ele já não fosse dele, estava ainda ganhando, mas para mim, eu tô com 20 no bolso, perco e vou para 70 negativo, eu perdi 90. O cara deve ter ficado um pouquinho chateado. Você acha que não? Eu acho que ele deve ter ficado um pouquinho chateado. Isso foi esse evento aqui, no meio do dia, pô. Quem é que faz um troço desse no meio do dia, cara? Sem comentários. Aí, bom, em suma, a força era vendedora. Por que a força era vendedora? Topo da congestão, ó. Topo da congestão, força vendedora. E vinha fazendo seu papel direitinho. Aí entrou a tal novidade, fez isso. No outro dia, com tudo e por tudo, veio, tentou lá e entrou a força vendedora de novo. Só que isso é um inside bar. Se tudo tivesse corrido dentro da normalidade, sem algum imbecil soltar notícias no meio do dia, tanto faz como tanto fez, quem seja, não façam isso, pelo amor de Deus. Respeite a vida dos outros. Isso aqui é vida, gente. Tá? Isso aqui é saúde de muita empresa. Muitos empregos dependem desse troço aqui. Tá? Observa que não estou falando do mundo fantástico de Bob, do cara lá que comprou uma ação que não valia nada e ele está torcendo para vender a ação por 100 vezes o valor dela. Não, isso aqui é o dólar. O dólar é um ativo real. Isso aqui tem impacto direto, imediato, nos custos de uma série de coisas que você usa. Desde o seu pãozinho da esquina até o carro que você anda. Tá? Da sua viagem internacional, que um ministro aí diz que o pessoal não devia viajar, está viajando muito, até, porra, sei lá, a luz, dependendo de onde você viva, a luz sim, porque a luz vem paga em dólar para Itaipu. Então, isso aqui impacta, cara. Em tudo que você gira dentro da tua sala aí, olha em volta, praticamente tudo que você puder imaginar tem impacto, algum impacto com o negócio do dólar. E aí o cara me traz esse tipo de notícia no meio do dia. Pensa a empresa que estava. A Petax já estava formada aqui, quando saiu a notícia. Se você não sabe o que é Petax, dá uma olhadinha no site, aqui no YouTube mesmo. Clica nessa lupa que tem aí do lado, que é Petax. Aí vai aparecer um vídeo do canal onde eu explico o que é. Mas a Petax já estava formada, ou seja, a galera já tinha feito até preço por dia. E aí vem um negócio desse e o planejamento financeiro dos caras vai simplesmente pelo ralo. Vamos ver o semanal. No semanal, tá fazendo uma coisa não muito diferente do que o Small Caps estava fazendo, tá vendo? Fez a movimentação lá do meio do ano,
nós tivemos aqui no meio de uma movimentação intensa, e depois disso, cara, só andou de lado. Uma tentativazinha de romper, mas ó, lado, tudo lado. Chega no topo disso aqui, vende, chega no fundo, compra, tal. É só isso que está acontecendo. Então o dólar está nessa faixa estreita de negociação, muito possivelmente aguardando o que vai ser feito pelo novo, em termos de política, pelo novo presidente, seja um novo. Quer dizer, nenhum dos dois é novo, né? Um está tentando se reeleger, o outro já foi presidente. Quer dizer, de novo eles não têm nada. Mas o novo presidente, para o novo mandato, seja qualquer um dos dois, o que, que eles vão dizer? Porque também teve o seguinte: teve muita briga, teve muita porrada, teve muita acusação, muito dedo na cara, mas não teve proposta. Né? Ninguém disse que vai efetivamente fazer. Bom, agora vão ter que dizer. E aí, isso aqui deve ter que desatar esse nó para alguma coisa, né? Espero. Tá ruim. Como eu disse, o dólar está muito difícil de operar. Pra falar a verdade, tem sido um período difícil de operar, tá? Em geral. Em geral. Então, para todo mundo que opera no mercado, esses últimos 2 meses têm sido bastante difíceis. Bastante difíceis. Nossa simpática amiga Petrobras. Ó, Petrobras, no diário, o que, que ela vinha fazendo? Ela vinha. Teve uma fase aqui que ela trabalhou aqui em baixa, né? O pessoal estava triste com a Petrobras e tal. O que que gerou isso aqui? Esse hole in the wall aqui. Aqui não aparece, não, aqui não tem a outra média. Por que você está usando essa versão do teu gráfico, Campos? Você podia usar aquela outra cheia de média, cheio de banda de Bollinger, com 300 fibos, 400 linhas, 182 mil outros negócios, 14 indicadores aqui embaixo. A ideia é mostrar que não tanto faz como tanto fez. A análise ela é feita pelo preço. O resto é mero detalhe, galera. Vocês têm, inclusive, que acostumar, não é aprender, mas acostumar a olhar o preço pelo preço. Aqui ainda tem a média de 20, eu sempre deixo a média de 20, podia ser de 21, né? Dá no mesmo. Como uma leve referência no gráfico, mas se não tiver também a gente trabalha bem sem ela. Numa boa, isso aqui ó, é um hole in the wall. Tá? Para ver o hole in the wall, você precisa desse outro gráfico. Tá aqui. Que tem as duas médias para você poder ver que é a forma como eu considero o hole in the wall. Eu e a maior parte das pessoas, as duas médias curtas saltadas por um gap. Tá aqui o hole in the wall. Vamos voltar pro outro. Pronto. Aí tá aqui o hole in the wall. O hole in the wall iniciou uma movimentação e gera um movimento que busca o próximo suporte importante. O próximo suporte importante ele atingiu, foi aqui. Por que, que esse candle aqui era um suporte importante? Voltamos lá no outro. Por conta do volume. Olha o volume que foi a negociação desse candle. Esse candle foi um volume muito, muito intenso. Então ele passou a base, a abertura do candle, passa a ser um suporte importante. Tá? E o hole in the wall atingiu. Atingido o hole in the wall, eu vou ter que manter nesse gráfico. Teve outro. Ó. Teve outro hole in the wall aqui. Logo, volta a ideia de temos um movimento intenso que deverá atingir o próximo resistência importante nesse caso. E a resistência importante estava no topo histórico. Estava aqui em cima. Tá? Entre esse preço e esse. Perfeitamente. O troço foi lá e atingiu aqui. Você pode escolher esse candle ou esse candle. Qualquer um dos dois fica felizinho. Tá? Atingido o alvo do hole in the wall, pronto, acabou aquela novela do hole in the wall. Vamos voltar para preço por preço. Tá aqui. Preço por preço. Só preço. Alvo atingido, movimentação, formação de pivô, não aconteceu aqui, a ideia era que acontecesse, não chegou a acontecer nesse candle. Oscilou, 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 acionou nesse. Aqui acionamento de um pivô de alta, tá? Vendo esse movimento complexo, acionamento pivô de alta, alta, gap. Esse gap veio depois de toda essa movimentação. Na ocasião, nós ficamos na dúvida se isso aqui seria um gap de exaustão ou de medida. Comentamos sobre isso no diário para muita gente, todo mundo que acompanha o canal já viu isso aqui várias vezes. Tá? Bom, se fosse um gap de exaustão, nós teríamos um movimento como tivemos. Mas se fosse um gap de medida, e nós, nesta hora, não sabíamos, nós fizemos as contas e olhamos e falamos, isso aqui jogava a Petrobras mais ou menos para R$ 44, por volta disso aí, 44, 43, 45, por aí. Tá? Porque mede isso aqui tudo, joga para cima, dava um troço lá no céu. Ela foi um tanto, não aguentou, não se susteve, efetivamente passou a ser visto já na hora que fez esse Monster Gap aqui, ó, isso é um Monster Gap. Na hora que fez isso aqui, você olha e fala, pronto, já era, isso aqui era gap de exaustão mesmo,
E aí o cara que operou está operando vendido desde aqui. Perfeito? Muito bom. Semanal. No semanal, as coisas ficam mais bonitinhas. Observa aqui, alta, 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 alta. Uma descida em correção. Isso é apenas uma correção. Por que isso é apenas uma correção, Campos? Porque não deu nem 50% desse movimento todo, nem fez perder a média de 20. Então, isso aqui é a correção do movimento de alta. O que o cara tinha que estar esperando? Ele está olhando toda semana. Ó. Olhei essa semana, não fez nada. Olhei essa semana, não fiz nada. Olhei essa semana, não fiz nada. Pô, Campos, mas já tem 3 semanas que eu não faço nada. Eu vou morrer se eu ficar olhando o mercado 3 semanas e não fizer nada. Como assim? Eu não sou trader. Trader é o cara que faz muito trade, não é? Não. Trader é o cara que estuda o mercado e opera nos momentos certos. Pode acontecer momento certo para ele 10 vezes por dia. Pode acontecer um trade para ele uma vez a cada 6 meses. Ele continua sendo trader. Tá? O que o cara tinha que fazer aqui? O cara tinha que fazer esperar o rompimento de uma alta, de um candle desse aqui para cima, qualquer um. Uma vez que é um movimento de alta, e isso é uma correção. Ou chegar na média de 20. Chegasse na média de 20, também o cara tinha que comprar. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Deu! Comprou. Comprou aqui. E o que o cara fez? Comprou e tá comprado. Ah, mas ele saiu aqui? Não. Pô, mas não foi exaustão no diário? Foi. Eles não estão operando diário, estão operando semanal. Pro cara que está operando semanal, isso aqui ó, é uma correção como essa. Só que foi num candle só. Ah, mas é muito pior, né, Campos? Porque aqui o Steve Nilsson fala que isso aqui é um padrão de candle. Aqui, ó, tá vendo? Tem um candle grande que vem aqui, o outro abre em torno de 1/3 do esquerdo e fecha abaixo daquele. Então isso aqui é um padrão de candle muito, muito forte, não é? Não! Aqueles padrões de candle do Steve Nilsson servem para nada. Tá? Eles não têm poder estatístico. Tem nomes bonitinhos, tem muita coisa bacana tal, mas os estudos científicos, efetivamente científicos sobre aquilo tudo, mostram que aqueles troços lá têm uns nomes muito bonitinhos, mas eles não são úteis do ponto de vista de valor preditivo para mercado. Então, isso aqui é uma correção desse movimento. O movimento começou aqui, ó. O movimento veio, corrigiu e reiniciou daqui. É uma correção. Por enquanto, o cara que está comprado, comprou aonde? Comprou na abertura. Ele não pode ter comprado antes, pode ter comprado na abertura, quando descer um pouquinho. Em qualquer momento desse aqui, o cara tem que ter comprado. Por quê? Superou a máxima desse candle no semanal. E ele está comprado, ainda. Ele pode ter feito algum tipo de parcial. Por que o cara poderia ter feito parcial, Campos? Porque se ele comprou aqui, ó, ele estava ganhando 20%. 20% o cara chegou a ganhar. No fechamento aqui, o cara estava ganhando 19%. Qual o alvo razoável de um trade de position? Isso é um trade de position. O cara está trabalhando semanal. Qual é um alvo razoável? 8 a 10% é um excelente alvo. O cara estava com mais do dobro disso. Se ele não matou o trade, ou no mínimo, fez uma parcial, minha opinião, ele cometeu um erro estratégico. Ele errou. Ele errou. Porque o alvo ele tem que ser baseado na realidade. Não adianta eu comprar um ativo e achar que todo ativo que eu comprar vai subir 200%. Não vai. Uns até vão, mas a maioria não vai. Tá? Estatisticamente falando, um alvo de position é em torno de 8 a 10%. Logo, quando der 8 a 10%, você tem duas alternativas. Mata o trade todo, sai, vai procurar outro. Talvez não seja melhor, por exemplo, aqui no caso da Petro, chegou a dar mais, chegou a dar quase o dobro. Outros vão andar também, muito. Alguns vão voltar de imediato. E aí você vai ficar no prejuízo, pelo menos ou menos lucro. Mas quando der 8 a 10%, sai de parte do trade. Ah, mas quanto que eu vou sair? Aí você vai testar para ver o que serve para você. 50%, 30%, 80%, não sei, da mão que você tem, né? Quanto que você vai sair? Não sei. Aí você tem que estudar o seu modelo. Mas o importante é você perceber que essa grana não pode voltar para o mercado. Igual o cara que estava ganhando 20 mil e saiu o dia perdendo 70. Não queira estar nessa situação. Isso é horrível. Eu já estive nessa situação. Provavelmente você já esteve nessa situação. Eu tenho certeza que você não gostou. Eu odiei. O cara que perdeu lá tem certeza que está chorando até agora. O troço foi quinta-feira. E o cara ainda deve estar chorando até agora.
Tá? Por quê? Porque é horrível você tá ganhando dinheiro e de repente o teu dinheiro vai todo embora. Você olha, é como você tem uma pia cheia d'água e você tá com um peixinho dourado lá enquanto você tá tentando ajeitar o aquário. Daqui a pouco você olha, a água tá indo toda embora e teu peixinho tá sumindo lá, cacete. O peixe tá indo embora e daqui a pouco você olha e fala, meu Deus, cadê o aquário? Vou botar o peixe. Pronto, pronto, é isso aí. Você vê o teu dinheiro indo embora. Literalmente você vê o dinheiro indo embora. Esse cronômetro que fica aqui do lado, eu chamo ele de contador, velocímetro, isso aqui, ó. Esse troço aqui, ó, não fica nada bom. Não fica nada bom, tá? O troço vai rodopiando pra cá e vai ficando negativo, vai ficando negativo, vai ficando negativo, é horrível. Tá bem? Muito ruim. É... Então, isso aqui, o cara já tinha que ter saído, pelo menos com uma parte. Se ele saiu com uma parte, ele tá feliz da vida, porque ele já botou uma boa grana no bolso por aqui em algum canto, e agora o troço voltou. Ele está mais ou menos no preço dele, ou chegou perto do preço de entrada, tal. No restante do que sobrou, né, no que sobrou do total, ele não está lá muito feliz, mas pelo menos uma parcela considerável ele saiu aqui em cima e está feliz da vida. Ok? Todo mundo contente com isso? Show. O que se espera de Petrobras então? Nada, o movimento é de alta correção, alta correção. Agora o cara vai esperar um rompimento de um candle para cima, qualquer um rompimento para cima no semanal, e o cara vai entrar comprado. Se ele já não entrou. Quem está de fora tem que esperar para fazer isso. Ou chegar perto da média de 20. Quando chegar bem pertinho da média de 20, o cara também tem outra oportunidade de compra. Vale, a coisa deu uma azedada feia, né? Na Vale a coisa deu uma azedada aqui que não ficou bonita não. O que aconteceu aqui? Aqui saiu um balanço da Vale e não foi muito. Assim, o balanço foi bom. É aquela coisa de sempre. O balanço foi bom. Mas não foi bom com açúcar e lantejoulas. Todo mundo esperava que fosse um balanço bom com açúcar, lantejoulas e uns desenhinhos de abelhinha nos cantos. Ah, os caras entregaram o balanço e o cara que faz o desenho da abelhinha tinha faltado nesse dia, não fez o desenho da abelhinha, o que bota o açúcar e as lantejoulas, esse cara faltou. E aí veio o balanço só com os números. Aí os números, não. A melhor empresa do país em termos de geração de caixa, o cacete A4, não, ela ficou muito ruim porque não tinha as abelhinhas e as lantejoulas. Pois é. Então, esse é o resultado do balanço. Isso aqui é o diário, tá, galera? A Vale vinha é muito complicada de operar já também há um tempão. Aí você fala assim, pô, Campos, tem alguma ação que não está complicada de operar? Tem, mas não são essas que eu opero. As que eu opero estão uma bosta, tá? As que eu opero estão uma bosta. Mas tem outras ações que estão boas de operar, sim, tá? A gente pode até falar sobre elas, e a gente vai falar sobre elas amanhã, que é o dia em que eu abro as perguntas para todo mundo e a gente fala sobre outras ações diferentes daquelas que eu opero. Essas que eu estou falando até agora são as que eu opero. E elas estão uma porcaria para operar. Menos a Petro não tá uma porcaria. Mas dólar, vale, índice, tudo tá ruim. Tudo tá ruim de operar. Mas aí a Vale tinha essa congestão, estava na congestão, essa foi a eleição, fez uma movimentação bacana, e aí todo mundo contando que ela ia bombar para lá, pro céu, né? Pois é, ela veio até aqui tem a média de 200. Aqui tem a média de 200. Ela chegou na média de 200, a gente falou várias vezes, gente, mata a parte do trade, ou mata todo o trade, bota o dinheiro no bolso, média de 200, tal. E eu tenho certeza que muita gente não fez. Ficou, rodopiou, fez esse candle aqui chegou a ser bonitão, ó, parecido com esse. Todo branquinho, bonitão aqui pra cima, tal. No final do dia, ao longo do dia, foi mais pro final, mas ao longo do dia mataram o trade todo na média de 200. Esse candle é um padrão específico de candle que tem alvo, o alvo estava aqui. O alvo foi atingido em 2, 3 dias, tá? Veio para cá, para cá, para cá e atingiu o alvo. Ainda foi além, jogou de volta para dentro da congestão. Não quiseram deixar na congestão, puxaram um pouquinho para cima e ela ficou trabalhando em cima dessa região aqui, ó. Isso aqui era uma resistência antes, virou um suporte, ficou trabalhando aqui em cima, até aí estava indo, né? Tentando não entrar para a congestão uma vez mais. E anteontem não, quinta-feira, hoje é domingo, lembra? Fizeram mais uma vez uma tentativa de jogar para dentro da congestão, não conseguiram, fecharam assim, no limite do troço. Olha a linhazinha, vou botar a linhazinha aqui para vocês verem no limite. A linha tá ali, ó. Olha como fechou um pouquinho acima. Pois é, aí veio o balanço. Aí o balanço azedou o negócio.
Tá? Sabe que essa falta dessas abelhinhas e da lantejola, cara, é uma coisa horrível. Já fizeram isso com o Bradesco uma vez, foi horrível. O Bradesco, o banco tinha ganho, o balanço da Vale eu ainda não analisei, mas o balanço do Bradesco tinha assim, os caras tinham ganho, acho que 4 bilhões de reais em 3 meses. Isso era lucro, não era faturamento. Lucro, 4 bilhões em 3 meses. Apenas como efeito comparativo, isso, se você pegar bancos de países inteiros, países todos, juntar todos os bancos do país, não dá isso em um ano. O Bradesco tinha faturado, lucrado em 3 meses esse valor. Mas aí o pessoal fala: não, não tem lantejola, não tem abelhinha, não tem aqui também. Eu queria desenhar aqui umas formiguinhas passeando pelo balanço. Tal. Não tem nada disso. O balanço veio sem decoração e a gente espera que dê 5. Ah, mas deu 4 em 3 meses. 4 bilhões de lucro em 3 meses. Ah, eu queria 5, deu 4. Muito ruim. Aí eu. Tem que rir. Só rindo mesmo. Aí o troço tava mais ou menos assim. O banco abriu aqui, ó. Foi uma queda absurda. Abriu num gap horroroso. Quer dizer que um bando de gente vendeu. Isso não acontece isso porque o gráfico teve uma falha. Não. Isso acontece porque um monte de gente que tinha o ativo por aqui em algum canto aceitou e quis se desfazer do ativo. Eu vou botar até o gráfico do cara. Vamos lá botar BBDC4. BBDC4. Onde foi? Cadê? Foi aqui. Ó. Acho que foi aqui, quase com certeza foi aqui. Aí olha o banco. Olha o que aconteceu. Isso aqui, ó, porque faltou a lantejola, a abelhinha e a formiguinha no gráfico. Ah, não pode, porque é feio o Campos. Poxa, todo mundo estava esperando 5 bilhões de lucro e ele me deu só 4, Campos. Que isso? Só 4, essa miséria, 4 bilhões de lucro. Essa miséria em 3 meses. Vou vender. Olha isso, vou vender. Venderam. Olha a quantidade de gente que vendeu. Vendeu e a gente ainda foi comprando aqui, ó. Depois o banco, obviamente, ficou. Aí, olha aqui. Aí sobe, desce. Aí entrou nessa congestão um tempão, mas pensa nas agências do Bradesco, a quantidade de clientes, aquela coisa toda que tinha aqui. Pensa que a quantidade de clientes que tinha aqui, ó, basicamente 2 ou 3 semanas depois. Mudou? Não. Mas não tinha lantejola no balanço, né? Olha isso. Pois é, vamos voltar lá na Vale. Aqui na Vale, o processo não é muito diferente. Tá? O processo não é muito diferente. Como agravante, uma parte ruim que o Bradesco não tinha, mas a Vale tem, é que o minério de ferro não está numa fase boa. O principal produto de exportação da Vale é minério de ferro. Não é o único, longe disso. A Vale exporta alumínio, ouro, urânio, explora ferrovias, tem aqueles super navios, ela tem os portos, ela tem exploração de minérios em acho que mais de 30 ou 40 países diferentes, outros tipos de minério, mas o minério de ferro, que é o seu principal produto, está numa fase ruim. Mas também não está numa fase horrorosa, só está ruim. E a Vale está fazendo isso. Bom, olhando isso, é um gap. O gap sai da média de 20? Sai. Tá? O preço estava negociando aqui, tem um gap saindo na média de 20 é sempre uma possibilidade no gap de ignição. Se isso aqui se tratar de um gap de ignição, o preço vai buscar no mínimo essa faixa aqui embaixo, R$ 64. Muita atenção a isso. Tá? Então, muita atenção para esse movimento. Observe que os volumes são altos nesses dois candles. Tá? Não está bonito o desenho para Vale. Isso quer dizer que você tem que vender Vale, correr para as montanhas e a Vale vai virar a nova Oi BR e a sua ação vai ser negociada de R$ 67 a 67 centavos? Não. Mas você tem que ficar atento. Aquilo pode ser um gap de ignição. No semanal, vinha a tal congestão que eu falei, tentou romper a congestão, não conseguiu, uma semana tentando jogar para dentro, negaram e agora voltou. Ora, se voltou para uma congestão, você vende o topo e compra o fundo. Então, é o princípio da história, tá? Vende o topo, venderam, compra o fundo. Quando chegar aqui, o pessoal vai tender a comprar. Até porque esse fundo está muito próximo, em termos visuais, graficamente falando, de um suporte
muito importante para a Vale, que é esse aqui. Tá? Muito, muito forte. Porque foi essa fase aqui, ó. Ela teve. Isso aqui a Vale teve caindo mesmo muito forte. Para quem não sabe, rolou um hole in the wall aqui no diário. E foi uma tragédia, até. Foi muito ruim. Para mim, pessoalmente, foi muito ruim. E ela veio igual uma pedra, literalmente uma pedra de minério. Você pega uma pedra de minério e joga lá num lago e você vê isso aqui acontecer. Muito, muito ruim. E ela veio e segurou forte aqui. Então, esse aqui é um suporte. Ora, a Vale agora está vindo buscar, se confirmar o movimento, vai buscar essa zona de suporte aqui, da congestão, e logo abaixo tem a média de 200 do semanal e esse suporte. Está em torno de R$ 60, 59, por aqui. Muita atenção nessa zona de confluência. Antes vai ter um break por aqui, mas tem a zona de confluência aqui embaixo. Claro, está que dependendo do que o índice faça em resultado de eleição presidencial, pode ser que, sei lá, o índice deu uma bombada alucinada para cima, sabe-se lá por quê? Porque o cenário macroeconômico mundial não mudou, não está bom, mas de qualquer forma, pelo menos as eleições vão ter passado essa novela. Se o índice bombar, a Vale inevitavelmente alguma reação vai ter. Tá? Ainda que o cenário dela não esteja muito bom por conta do minério, sei lá, por conta do balanço, não tem as lantejoulas lá, né? É, isso aqui pode bombar, isso aqui também pode andar para cima. Se isso aqui bombar, isso aqui vai andar. É inevitável. Mas o quanto já fica difícil. De qualquer forma, ignorando o índice, ignorando todo o resto, só olhando o gráfico, a ideia é que isso venha buscar essa região e o suporte lá embaixo. Rapidamente vamos falar do Dow Jones, Dow Jones International, Dow Jones Industrial. O Dow Jones a gente vinha falando nisso, ele já tinha perdido aqui aproximadamente 20%, veio na região da média de 20, tinha voltado na média de 20, isso aqui é o semanal, e perdeu a média de 20. Quando ele perdeu a média de 20, ele veio para essa região de suporte que a gente traçou aqui embaixo. Ó. A gente traçou ali. Chegou bem ali, né? Tá? Bem ali, já tinha traçado de trás, aqui a gente reforçou o suporte, tinha voltado para testar a média de 200 e fez esse candle. Se perdesse, era tchau e benção. Perdeu. Observa que esse candle aqui, ó, perdeu esse, era tchau e benção, era jogar para baixo. Negaram. Isso aqui deve ter matado muita gente. Teria me matado. Se eu tivesse operando o Dow Jones, eu teria tomado esse stop com certeza. Porque na hora que fez esse candle e perde a mínima dele, e perdeu não só a dele, como perdeu a do candle anterior, ou seja, perdeu o fundo, na hora que fez esse fundinho aqui, quase com certeza eu teria vendido. Tá? E teria tomado stop. Tá? Teria tomado stop. Com certeza teria tomado stop. De qualquer forma, veio aqui, fez tudo isso que eu falei, negou a jogada para baixo e quando nega esse tipo de movimento, geralmente faz um movimento forte para o outro lado. Fez, tá? Inclusive com gap, ó. Saindo da região de suporte, gap e aqui um outro gapzinho, muito mequetrefe, mas teve. Tá? Mas esse gap aqui é o significativo. Esse aqui é um gap de ignição. Fácil de falar agora que eu já vi os outros candles, né? Claro. Né? Na hora que fez isso aqui, ó, você fala assim, isso é um gap de ignição? É um gap de ignição, mas a média estava aqui em cima, então você fica, mas é um gap de ignição. Por quê? Sai de uma região de suporte que negou um movimento claro, nítido, óbvio, ululante de queda. Tá? Esse candle, em algum momento, foi parecido com esse. Abriu e jogou para baixo. Então fez um candle igualzinho a esse aqui, nessa situação. Ao longo da semana foi totalmente sendo negado e ainda me dá esse gap aqui. Em suma, a força é de compra, mas dentro do movimento principal de queda, tá? Dentro do movimento principal de queda, a gente tem, ó, tendência terciária de baixa, tendência secundária de baixa, a tendência primária ainda é de alta, mas a terciária e a secundária são de queda, e o topo está aqui. Então, ó, observa topo, 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 possivelmente um topo. Então, vai depender aqui das reações nessa região, que é a resistência mais próxima, se ele vai ter força para superar isso aqui ou não. Ou não. Tá? Chama a atenção especificamente um candle tão forte depois de um movimento já tão amplo. Em termos percentuais,
Isso aqui dá um tamanhozinho razoável de movimentação, tá? Isso aqui são quase 15% de alta. É uma movimentação bastante elevada. Então, 15% de alta e me forma um candle desse tamanho, com esse volume, começa a cheirar a exaustão. Começa a cheirar a exaustão. Mas, exaustão a gente só garante depois que acontece, né? Mas esse gap aqui era de ignição mesmo, ficou para trás. E aqui já começa a ficar com uma certa cara de exaustão. Tá? Então esse é o Dow Jones. Vamos ver se eu consigo aqui o ES FUT. Tá lá. ES FUT, esse é o SP500. Tá? Então o SP500 foi um movimento relativamente parecido. A diferença é que uh, o Dow Jones chegou a perder a média de 200, a média de 200 do semanal do Dow Jones está um pouquinho para cima. Aqui não chegou, chegou na média. Aqui fica mais bonito, porque eu não teria tomado stop desse lado, porque eu não vendo a cara da média de 200. Ah, você venderia aqui, Campos? Não, não. Pelo contrário, compraria. Tá? Eu não venderia em hipótese nenhuma essa situação aqui. Se fizesse alguma coisa, seria comprado. E se eu tivesse comprado, estaria ganhando dinheiro. Mas a movimentação geral é a mesma. Tendência terciária, secundária de baixa, tendência primária ainda de alta, movimentação com topos e fundos descendentes, tá? E agora buscando a região de resistência anterior, tá por aqui, ó, nessa região. Se vai ter força para superar, a média de 20 e 2, buscar essa região, não sabemos. Aqui não teve os gaps. Teve no Dow Jones, mas aqui não. Tá? Vendo então os índices setoriais brasileiros, IFNC, que é o índice financeiro. O índice financeiro, uma bagunça, né? Também o mesmo estilo, parecido com. Está muito parecido. Como o peso das finanças, das empresas financeiras, está gigante no índice, tá? Proporcionalmente está muito, muito grande, esse tipo de índice vai ficar muito parecido com aquele. Esse é o índice geral, esse é o índice setorial. Observa que o gráfico, ele não é exatamente igual, mas é muitíssimo, mas muito parecido mesmo. Por causa do peso excessivo que as empresas financeiras estão carregando do índice geral. Tá? Esse índice fica um pouco sem sentido de estudar. O que eu falei para aquele, vale para esse. IMAT, materiais básicos. Tá? Vinha numa congestão já de um tempo bastante razoável. Tentativa de rompimento, não conseguiu, jogaram para dentro da congestão. Topo de congestão, pressão de venda. Quando chega no topo de uma congestão, entra a pressão de venda. Pressão de venda para jogar para a base da congestão. É o que se espera. IMOB. O índice imobiliário vinha também nessa congestão aqui atrás. Fez uma movimentação bacana, especialmente no diário. Quando você olha isso aqui no diário, essa região aqui estava com uma movimentação muito bacana, que chamou a atenção. Veio, chegou na região de topo da congestão anterior. Houve um rompimento com volume e aqui deve ter, ó, atraído mais mosca do que uma sopa de açúcar, tá? O que deve ter atraído de gente para essa entrada aqui não foi brincadeira, tanto que o volume comprova. Mas com gap, rompimento, candle bacana, tal, aqui muita gente entrou. Estão perdidos? Perderam já? Não, não perderam nada não. Porque esse é um rompimento que frequentemente volta para ser testado. Infelizmente para eles, houve uma sombra relativamente grande aqui, ó. Deixa eu tirar o desenho. E você vai ver que a sombra foi grande. Essa sombra aqui deve ter apavorado muita gente, talvez até acionado o stop dos trouxas que botaram o stop curtinho. Você nunca bota o stop curtinho. Se você botar o stop curtinho, você morre num trade como esse. E aqui, ó, voltou para testar. Não perdeu a resistência anterior. Ela veio, fechou acima dela. Isso aqui tem tudo para ser um teste da congestão, rompimento, teste da congestão e voltar para subir. Se romper a máxima aqui, vai ter gente para cacete entrando. Tá? Se romper essa máxima, vai ter muita gente entrando no setor, não necessariamente em ETFs, nada disso, mas no setor em geral. Porque o cara fica esperando um sinal no índice geral, no setorial, e aí a ação dá o sinal, o cara entra. Muita atenção nisso.
estamos acabando já, galera, é o índice das elétricas, que vem ruim, tá? Vem ruim, vinha na congestão, tentativa de rompimento. Aí olha a confusão. Candles forte para um lado, para o outro, tal. Tá muito ruim esse movimento aqui. Muito, muito ruim. Tudo circulando a média de 9 e a média de 20. Todas as médias já meio emboladas aqui no meio. Tá uma confusão. Não tá legal. Utilities fez uma coisa mais ou menos, não exatamente igual ao das elétricas, vinha muito embolado aqui, mas finalmente deu uma paulada. Este aqui é o típico candle de ignição. Esse aqui é o mais bonito, porque ele sai da semanal, sai da média de 20, candle de força, volumão, show de bola, e isso é um candle de ignição. Esta semana ele acionou por um cabelo da região genital, não podemos falar palavrões porque as pessoas ficam ofendidinhas, acionou por um cabelo da região genital, aqui, e aí pegou o cara e botou o cara na cruz, literalmente, olha a cruz que o cara ficou. Se o cara comprou nesse rompimento aqui, o cara passou uma semana sofrendo. No final, ele ainda tá bem, tá mais ou menos onde ele entrou, mas pensa o sofrimento do cara que comprou aqui, quando isso estava aqui. Chorou lágrimas de sangue, não foi? Foi. Eu teria chorado. Isso é um semanal, tá? Isso aqui é uma distância grande. É, Eu teria chorado lágrimas de sangue ter feito esse comprimento aqui, comprado e o troço faz isso. De qualquer forma, olhando o gráfico de uma forma melhor, ele não poderia ter comprado o rompimento desse candle. Tinha que esperar romper pelo menos essa sombra, né? Que não rompeu. Então, se ele esperou, foi um pouco mais esperto do que eu num primeiro momento, e tivesse esperado romper esta sombra, ele não teria entrado, não teria chorado lágrimas de sangue. Estaria ainda aguardando a entrada. Rompendo esse candle, ou mais ainda dito, esta sombra superior, o cara entra comprado isso aqui. Este é um candle de ignição típico, tá? Candle de ignição, assim, daqueles bonitos de livro. E o último, INDX, a última coisa que nós vamos falar, que é o índice industrial. O índice industrial vinha aqui numa região não muito simples, mas começou a pivotear para cima. Fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. Isso é importante. Se formar o pivô de alta aqui, dá jogo. Ainda mais que vai estar rompendo a média de 200 ao mesmo tempo. Então, o índice industrial está com uma cara boa para fazer uma movimentação para cima na busca da próxima resistência. E tem essa resistência intermediária, mas é muito próxima. Eu não trabalharia com ela como alvo, trabalharia com essa aqui como alvo. Lá em cima. Tá? Mas está formando. Alguns vão falar assim: isso não é um cup and handle, Campos, não é um cup and handle. Não, não é um cup and handle. Não é tudo que tem cara de colher que é colher, né? Colher, ó, vamos lá, vou repetir, colher para você ver. Não, cup and handle tem uma série de parâmetros para para caracterizar um cup and handle e você poder utilizar como métrica para o seu movimento. Este desenho aqui não se caracteriza como um cup and handle, tá bem? Mas isso aqui é um fundo arredondado. Isso aqui é um fundo arredondado. Fundo arredondado é muito interessante. Eu gosto de fundos arredondados. Tá? Fundos arredondados jogam esta proporção para cima. Não por acaso, está lá naquele nível que a gente tinha mencionado. Ó, vou até deixar o desenho, isso aqui para uma próxima semana a gente ver se não vai ser em uma semana, mas sei lá, 2, 3, 5, 6, 7, 10 semanas não chega lá. Certo? Bom, galera, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que hoje tudo tenha corrido bem aí na eleição para vocês. Não em termos de candidato A, B ou C que ganhe. A, B ou C não, porque só tem dois, né? Só A e B. Mas que corra tudo tranquilo, que a gente finalmente possa sair desse momento odioso no qual o Brasil se enfiou, que é essa raiva que está acontecendo entre as pessoas, essa raiva que está acontecendo dentro das famílias, dentro dos grupos de amigos. Isso não é saudável, não é salutar e não é útil. Porque no final das contas, os políticos continuam todos ricos, milionários, feitos, suas famílias estão ricas, milionárias e feitas para sempre. E eu não conheço filho de político que seja burro ou mal sucedido, todos eles são lindos, inteligentes e bem-sucedidos. E enquanto que a galera, a raia miúda, está se digladiando na rua e sofrendo paulada na cabeça. À toa. Tenha a sua opinião política, respeite a que o outro tem uma diferente
independente se você achar que o cara vai amaldiçoar o país ou não, ele tem o direito de amaldiçoar quem ele quiser, e seja feliz, tá bem? Sejamos todos felizes juntos como nação. A eleição vai passar e nós vamos ter que continuar vivendo no mesmo lugar. Lembre-se disso. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã. Amanhã a gente já entra direto com as perguntas, tá? Abraço, tchau.